Olá, meu nome é Vinícius Neibert e hoje vamos estar dando prosseguimento aos nossos conteúdos de matemática. Na aula de hoje, vamos aprender números reais e funções. Então separei aqui alguns tópicos, no caso, números reais, propriedades dos números reais, reta numérica real, funções, funções de uma variável real, gráficos de funções e exercícios. Então esses são conteúdos que, para quem vai entrar agora em cursos de graduação e em áreas relacionadas a exatas, como exemplo dos cursos daqui do Instituto de Química, né? Todas as químicas, são conteúdos que são básicos para quem vai entrar. São conteúdos que vai precisar, por exemplo, em matérias de cálculo 1, mas são conteúdos que não são revisados pelo professor, justamente por serem básicos. Então ele vai assumir que vocês já sabem esse conteúdo. Então é importante que tenham bem consolidado esses conteúdos. Então vamos lá. Primeiramente, sobre números reais. O conjunto dos números reais é formado pela junção dos conjuntos dos números racionais e dos números irracionais. O conjunto dos números reais contempla os conjuntos de números naturais, inteiros, racionais e também irracionais. Então isso aí é só a gente lembrar daquele conjunto que a gente fazia. Então, na parte mais interna desse conjunto a gente tem justamente os naturais. Então, para os naturais temos aí 0, 1, 4, entre outros. A gente tem o grupo, o conjunto dos inteiros, representados por z. Então, no caso de z, a gente tem, já acaba incluindo, né, números negativos inteiros. Então, nós temos menos 1, por exemplo. Temos também o 0, temos 2, entre outros. Temos também o conjunto dos racionais, que são representados pela letra Q. Então, no caso dos conjuntos racionais, nós temos, por exemplo, meio, que é justamente esse conjunto, ele representa os números que podem ser escritos na forma de frações. Então, isso acaba incluindo dízimas periódicas, por exemplo, o número 0,33333, e assim continua, que nada mais é do que um terço isso aqui, né? Então, esse conjunto vai representar esses números. Além disso, temos aqui em separado o conjunto dos irracionais. O conjunto dos irracionais já são os números que não podem ser representados como frações, e nesse caso incluem dízimas periódicas. Então, como exemplo, a gente tem o π, muito famoso, né? Nós temos raiz de 3, por exemplo. Esse raiz de 3 a gente pode pegar, por exemplo, e analisar o valor dele, que fica 1,73205, ou seja, não é uma dízima periódica. Então, esse grupo dos irracionais abrange as dízimas não periódicas também. E, enfim, a gente tem, então, abrangindo todos esses, dos reais, que é representado pela letra R, que justamente abrange todos esses que a gente acabou de ver. Seguindo para a propriedade dos números reais, sempre tanto na multiplicação quanto na adição, a gente tem um elemento considerado neutro. Então, sendo esse número n um número real, na adição, você colocar esse número neutro de um lado ou de outro não vai afetar a equação que a gente está utilizando, nenhum dos valores. Ou seja, no caso da adição, é o zero que não muda o valor que está aparecendo aqui. Você ter adicionado dele do lado esquerdo não vai afetar o resultado. E no caso da multiplicação, é o número 1, que no caso a gente multiplicou aqui por n e não alterou em nada. Em relação à propriedade comutativa, a ordem das parcelas não altera a soma ou o produto. Então, n mais n é a mesma coisa que m mais n. Da mesma forma que n vezes m é a mesma coisa que m vezes n. Além disso, a gente tem também a propriedade associativa, que no caso é que a ordem da soma ou da multiplicação não vai afetar em nada, não vai afetar o resultado. Então, do lado esquerdo nós temos m mais n entre parênteses, e depois somando com esse valor O, ou seja, você primeiro tem que resolver essa adição antes de fazer a adição com o O, e do lado direito não. Primeiro faz a adição de n mais O, para depois sim fazer a adição de m.
ou seja, não importa a ordem. E da mesma forma na multiplicação, não importa a ordem, fazer m vezes n primeiro, ou fazer n vezes o primeiro. Em relação à propriedade distributiva, é o famoso chuveirinho aqui, né? Então, justamente O vezes M e O vezes N, ou seja, o produto da soma é igual à soma dos produtos, que é justamente o chuveirinho que a gente aprende. Inverso na multiplicação, que para todo número real n existirá um inverso 1 sobre n. O produto do número com seu inverso será sempre igual ao elemento neutro da multiplicação. Então, para todo número real, essa propriedade vai estar ativa. Então, n vezes 1 sobre n igual a 1, independente do valor de n, desde que n pertença ao conjunto dos números reais. Além disso, a soma de dois números reais sempre será um número real, e também a multiplicação de dois números reais sempre resultará em um número real. Avançando agora para a reta numérica real, o que é ela? Ela é basicamente uma reta, onde nós vamos colocar todos os números reais que sejam de interesse nosso. No caso aqui a gente pode ver que ficou apenas os números inteiros, né? Tanto negativos, tanto positivos, que é justamente de interesse, e com alguns números específicos que a gente marca, depende da nossa questão, para que estamos utilizando essas retas, né? Nesse caso, a gente marcou raiz de 2, o valor de e o valor de π. E para que serve essa reta real? Ela serve para justamente representar os valores que sejam de interesse nosso. Ela é muito útil no estudo de gráficos de funções. Então, em cálculo 1, por exemplo, você utiliza essa reta porque facilita numa visualização para você montar gráficos, além de na geometria analítica também. E essa reta serve muito bem para a gente poder identificar o módulo de um número, que no caso é definido por o módulo de n sendo igual a zero. E isso, independente, então a gente tem o exemplo aqui, né? N se positivo, então o módulo de n vai ser n, e o módulo de menos n, nesse caso aqui a gente não seria menos n, seria só uma representação de que n é um número negativo. Então, digamos, módulo de menos 3 vai ser 3. Da mesma forma que módulo de 3 vai ser 3. E isso a gente pode justificar olhando para a reta real. Então, no caso, vamos analisar módulo de menos 1. É justamente a distância aqui do 0 até o 1. E essa distância justamente não tem sinal. Então, tanto em módulo de menos 1 quanto em módulo de 1, essa distância é a mesma. Essa distância é justamente 1. Ou seja, a gente sempre utiliza o 0 como sendo o nosso referencial, como sendo o nosso ponto de origem para a gente calcular o módulo, que é outro termo e ferramenta que a gente utiliza muito em álgebra linear, por exemplo. Continuando aqui, nós avançamos para funções. Funções são relações que utilizamos para associar duas grandezas, ou seja, dois conjuntos. Uma função sempre terá um nome, um domínio, um contradomínio, uma imagem e uma lei de correspondência. Então a gente tem aqui um exemplo de uma função f de a em b com y igual a f de x. Então nesse caso a gente pode ver a função f, que representa o nome dela. A gente tem aqui a como domínio, e a gente tem o b como contradomínio. E y igual a f de x é justamente a lei de correspondência, que vai relacionar os valores de x que pertencem ao domínio A com os valores de y que pertencem ao conjunto B, que é justamente o contradomínio. Além disso, esses conjuntos, esses valores de A, vão se relacionar com os conjuntos de B. E justamente o subconjunto dentro do contradomínio que se relaciona e tem a correspondência com os valores de A é o que nós chamamos de imagem, conjunto de imagem. Então, além disso, para as funções, né, para determinar se é uma função ou não é uma função, nós temos basicamente nós temos duas regras, né? Então, a primeira condição é que todo valor de A se liga a um de B.
Então essa é a nossa primeira condição. Então, para determinar se é ou não é uma função, todos os valores que pertencem ao domínio devem se ligar a um do contradomínio. Além disso, a outra condição para ser uma função é que um valor de A, um número, né, um elemento de A, não se liga a 2 de B. No caso, 2 elementos de B. Ou seja, o valor de um elemento de A ele não pode se ligar a 2 elementos do contradomínio. Então, nesse caso, a gente tem aqui uma representação. Nesse caso, nesse primeiro caso, com todos se ligando a um por um aqui no caso, né? Mas no segundo, por exemplo, a gente já vê que tem 2 elementos de A se ligando a um elemento de B do contradomínio. E isso a gente pode observar que não afeta nenhuma das condições que a gente colocou aqui para ser função. Porém, no terceiro caso aqui, a gente observa que temos um valor de A que não se liga a um de B, que é justamente essa primeira condição. E além disso, nós temos um valor de A se ligando a 2 valores de B, que infringe também a segunda condição que a gente colocou. E nesse caso aqui na segunda situação que nós temos, a gente pode também analisar em relação ao conjunto imagem. Então, o conjunto imagem justamente são os valores, os elementos no contradomínio B que apresentam correspondência com os elementos do domínio A. Então, nesse caso, a gente pode ver que esse subconjunto dentro do contradomínio B vai ser justamente o nosso conjunto imagem, que exclui esse termo aqui, esse elemento, pois ele não se liga a nenhum elemento do domínio A. Em relação a funções de uma variável real, quando dizemos que a função está definindo um conjunto de números reais, normalmente representamos por f de variável real e com o domínio em R. Sendo assim, a gente tem uma função f de R em R, com f de x igual a y. E aí, no caso, a gente vai avançar agora para os gráficos, porque o que é o gráfico, na verdade? O gráfico vai ser o conjunto de todos esses pontos, desses pares ordenados, no caso, x, y, que pertencem a esse plano cartesiano formado por R2. Ou seja, vai ser todo o conjunto desses pontos que a gente formou, com esses pares ordenados x, y, dentro desse plano cartesiano. E é justamente isso que vai ser a curva, porque a curva vai ser, independente de qual curva que seja, né, vai ser justamente o conjunto amontoado desses pontos, né, e todas essas correspondências que a gente viu. Então, por gráfico de funções, o gráfico será o subconjunto GF, que é justamente composto pelos pares ordenados, desse plano cartesiano do domínio com o contradomínio. Então aqui nós temos justamente isso, formado pelo conjunto dos pares ordenados, né? A gente tem outra representação para falar isso também, que no caso é com esses pares ordenados, de forma que todos os valores, os elementos x pertençam ao conjunto do domínio A e os elementos y pertençam ao contradomínio B. Então aqui a gente pode abordar algumas funções, algumas curvas, né? Então, nós temos aqui o exemplo da função linear, da função quadrática, polinomial de grau 3, função modular, função exponencial, função logarítmica. Então, nesse caso é bom a gente representar, por exemplo, e enfatizar essa parte que o contradomínio ele não é a mesma coisa que a imagem, e é sempre importante prestar atenção nisso, porque muitas vezes o contradomínio é de fato igual à imagem, mas em vários casos não é. Então é preciso prestar atenção. Então, no caso da função modular, por exemplo, a gente dá para perceber pela curva já que y ou f de x não assume valores negativos, ou seja, y vai ser sempre maior ou igual a zero dentro dessa função modular, que justamente vai afetar a imagem, porque o contradomínio, ele nesse caso seria justamente dos reais. Entretanto, para a imagem, a imagem vai ser justamente dos reais, entretanto, só os reais positivos,
ou nulos, no caso incluindo o zero, né? A imagem não vai ser composta pelos números negativos. Então a gente tem aqui a imagem dessa função f como sendo justamente o conjunto dos números reais, positivos ou nulos, no caso sendo zero. Então, partindo agora para o exercício, nós temos aqui o item A, seja a função f de d em cd com y igual a x², onde o conjunto de partida é dado por d compondo menos 3, menos 2, menos 1 e 0, e o contradomínio cd, formado por 0, 1, 2, 3, nesse caso indicando que é justamente os números inteiros, então nós teríamos aqui 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Defina quais são os valores presentes na imagem da função f. Então, a gente pode ver que já está dado o domínio, no caso formado por esse conjunto, e o contradomínio formado por esse. Então, a gente vai querer justamente achar a imagem, e para isso a gente precisa calcular todos os valores, aplicando na lei de correspondência, que é esta aqui que foi dada. Então, esse exemplo aqui, nós temos y igual a x². Para a gente identificar o conjunto de imagens, a gente precisa achar todos os termos do contradomínio que pertençam ao conjunto imagem. Então, primeiro para menos 3, que é o primeiro termo aqui do domínio, nós teríamos que f de menos 3, sendo igual a justamente menos 3 ao quadrado, que no caso é 9. Então, nós temos já o primeiro elemento que vai formar a imagem, que é justamente esse elemento do contradomínio. E a gente repete isso para todos. Então, nós temos aqui f de menos 2, que vai ser justamente menos 2 ao quadrado. Então, nós temos 4. Temos aqui também f de menos 1. Nós temos menos 1 ao quadrado, que vai ser 1. E f de 0, sendo 0 ao quadrado, que é justamente 0. Então, nesse caso, a gente pode observar que o conjunto imagem, primeiro, ele é diferente do contradomínio, e ele vai ser dado por qual conjunto? A gente utiliza esse símbolo para o conjunto. Então, será formado pelo 0, 1, 4 e 9, que são justamente os termos, os elementos do contradomínio que apresentam uma correspondência com os termos do domínio. Então, esse será o conjunto imagem dessa função. Agora, para o item B, seja a função f de R em R, onde f de x igual a 2x mais 1, determine o seu domínio, seu contradomínio, sua imagem e esboce seu gráfico. Então, a gente tem aqui a função, a lei de correspondência como sendo f de x igual a 2x mais 1. E, nesse caso, o domínio dessa função vai acabar sendo realmente o conjunto dos números reais, enquanto o contradomínio da função também nos reais. Por quê? Porque não existe nenhum valor que o contradomínio não poderia assumir dentro do conjunto dos números reais, e também não existe nenhum valor que limitaria o elemento do contradomínio dentro desse conjunto dos números reais. E para a gente esboçar o gráfico, a gente precisa ter alguns termos. Primeiro, para a gente poder ter uma ideia de como seria esse gráfico, dessa função. Então, a gente pode pegar pares ordenados, por exemplo, como f de menos 1, em qual, substituindo aqui
ficaria então com valor de menos 1. Vamos pegar, por exemplo, para desenhar melhor o gráfico, um valor que zere f de x. Então, algum valor aqui que torne zero nessa equação. Então, daqui a gente tem x igual a menos meio. Vou pegar alguns outros pares ordenados aqui, como f de zero. Caso substituindo, ficaria então com o valor de 1. Por fim, mais um termo, f de 1, por exemplo. A gente teria então o valor de 3. Então, como é que seria esse gráfico? Justamente cruzando as nossas duas retas reais, nesse plano cartesiano. Aqui nós temos x e aqui y. E colocando nossos pontos, nós temos aqui em x menos 1. Vamos colocar mais ou menos aqui. X sendo menos 1, y também será menos 1. Então aqui nós temos menos 1, aqui 1 também. Então nós teríamos esse ponto mais ou menos aqui. Para o nosso segundo ponto, nós teríamos o em x mais ou menos em menos meio, que é o valor que vai justamente zerar o termo de f de x, né, no caso de y. Então seria mais ou menos nesse ponto. Para x igual a zero, a função assume o valor de 1. E aqui para x igual a 1, assume o valor de y3. Então a gente tem aqui mais ou menos o 2 e aqui o 3. Ou seja, um esboço bem simples aqui do gráfico. Nada reto. Nós teríamos aqui o esboço desse gráfico. Claro que não está bem reto, né? Mas dá para observar, por exemplo, já analisando a imagem dessa função, que a imagem ela não vai ter nenhum conjunto ou elemento que não inclua também os elementos do contradomínio. Ou seja, todos os termos que estão no contradomínio que a gente já estabeleceu que é justamente o conjunto dos números reais, a imagem também vai ser. Ou seja, a imagem vai ser, nesse caso específico, igual ao contradomínio, que é justamente igual ao conjunto dos números reais. Porque não tem nenhum valor, tanto no domínio, tanto no contradomínio ou imagem, que não possa ser assumido. Isso não pode ser dito em outros casos. Então, dando exemplo aqui para uma função f de x igual a 1 sobre x, a gente já vai ter aqui uma limitação em relação ao domínio real. Porque nesse caso, o domínio dessa função não vai ser mais do conjunto dos números reais, mas sim dos números reais, excluindo os nulos, ou seja, excluindo justamente x igual a zero. Isso é em relação às restrições ao domínio. Em relação ao contradomínio, ele não precisa ter restrições, mesmo que seja o caso. Para dar um exemplo aqui, para a função f de x igual a x quadrado, a gente sabe, a gente conhece muito bem esse gráfico, que ele pega aqui da origem e sobe para a esquerda e para a direita. Ou seja, ele não passa o eixo x para baixo. Ou seja, ele não assume valores de y negativos. O mais baixo que ele atinge é justamente o valor de zero. Ou seja, nesse caso, mesmo ele não assumindo números negativos, o contradomínio não é afetado. Então, o contradomínio dessa função, ela não vai ter essa restrição. A gente pode colocar o contradomínio como sendo os reais, e não tem nenhum problema. E aí, onde que entra essa restrição, então? Entra justamente no conjunto das imagens. Então, a imagem dessa função, aí sim vai ficar restrita. Por quê? Porque os valores abaixo aqui, os valores negativos para y, não estão presentes não apresentam uma lei de correspondência, né, com os elementos do domínio. Então, justamente, não vai ser mais o conjunto dos números reais, mas sim dos reais, excluindo os negativos. Então, a gente utiliza esse símbolo aqui, que é justamente para simbolizar os números positivos
e também os nulos, no caso sendo zero. Então, só para exemplificar melhor esse conjunto e o significado dele, é justamente os termos de x pertencentes aos reais, tal que x seja maior ou igual a zero. E é isso. Hoje encerramos então a aula de hoje de matemática. Estejam atentos para as próximas aulas de matemática e de química do canal. E qualquer dúvida é só mandar nos comentários. Até a próxima.